Então, acho que está na apresentação para vocês, aí vocês conseguem ver? Sim. Beleza. Então, ó, na aula passada a gente comentou essa coisa de dados geodésicos, tá? Deixa eu pegar a caneta aqui, eu não sei cadê ela. Bom, não sei. Acho que eu perdi a caneta aqui. Então, a gente comentou esses dados geodésicos, tá? Que nada mais era aquele modelo, né? De você transformar a superfície terrestre, tá? Num modelo geométrico, tá? E cada transformação que você fazia era um chamado datum geodésico, né? Então, quando você pensa na Terra, provavelmente você pensa numa esfera, né? Então, se você pensar aqui numa esfera, essa esfera aqui seria um dos datums geodésicos. Só que aí eu posso pegar essa esfera, posso fazer um pouquinho com um raio um pouquinho maior, posso fazer com um raio um pouquinho menor, eu posso achatar essa esfera e transformar isso num elipsoide, que é uma aproximação um pouco melhor, porque a gente sabe que a Terra ela é achatada nos polos, então isso nos daria um outro tipo de datum geodésico. E aí, cada datum geodésico ela é uma aproximação um pouco melhor para cada região da Terra. Como não dá para fazer uma aproximação perfeita para a Terra inteira, então pode ser que na Europa um datum geodésico seja melhor, um tipo, né? Então, para um raio, para um achatamento, e para um foco diferente. Elipsoides tem focos, eu não sei se vocês chegaram a estudar elipses também, mas essa parte não interessa muito agora. Mas às vezes para a América do Norte, um outro datum geodésico ele é melhor, ele é mais aproximado para aquela região, ou para a América do Sul. Eu vou comentar um pouquinho nessa aula de hoje aqui, e aí eu vou pedir para que vocês vejam esse vídeo aqui, que ele explica com muito mais detalhes esse tipo de coisa, tá? Então, para ver esse vídeo aqui, ele tem cerca de 1 hora. Eu até vou tentar acabar a aula um pouquinho antes para que vocês consigam aproveitar esse tempo da aula de hoje até para ver, tá? O que interessa nesse vídeo é cerca de 1 hora e 10, mais ou menos, tá? O vídeo tem acho que 2 horas e meia de duração, mas o resto eu acho que vocês poderiam ver caso tenha curiosidade, mas o começo desse vídeo, que o começo é longo pra caramba, né? Que é cerca de 1 hora e 10, ele dá uma explicada muito, muito bem no histórico dos datums geodésicos que a gente tem, tá? Então, o que eu vou comentar na aula de hoje? Então, ó, voltando naquela ideia lá que a gente pode fazer um modelo da Terra, né, do globo terrestre, através de uma elipse, um elipsoide, ou através de uma esfera. Então, a ideia é que cada um desses modelos aqui que eu já comento, que não tem só esses, existem muitos outros, tá? Ele faz uma modelagem da superfície terrestre, né, que é razoável para alguma região, tá? Então, a maioria desses exemplos aqui, eles tratam de elipses, tá? De elipsoides. Então, quer dizer que ele trata a Terra como uma esfera achatada nos polos, que é o mais próximo de acontecer. Só que pode ser que, por exemplo, esse daqui, ó, que é uma esfera específica, aí essa especificação que tem no livro único, deixa eu até ver aqui, ele fala qual que é o eixo maior. O eixo maior é o tamanho. Se você pegar o centro desse daqui, o eixo maior seria esse tamanho, tá? O eixo menor seria esse tamanho. Ele faz essa especificação, né, de qual que seria o tamanho desse modelo que é utilizado em cada um desses modelos aqui, tá? Eu não vou ficar falando esses números, até porque ele não vai... É uma diferença muito, muito, muito pequena, né? Que quando você lida com isso globalmente, fica uma diferença razoável, né? Se a gente quer ter a precisão de metros ali, né? Se a gente não quer ter um erro muito grande, porque a gente está pensando que a gente está querendo modelar alguma região, para a gente não é interessante ter essa diferença de 100 metros, por exemplo, né? Se você olhar globalmente, essa diferença de 100 metros ela é mínima, né? Então, se você quiser aproximar a superfície terrestre, conseguir fazer isso na Terra inteira com uma aproximação com um erro de 100 metros em todos os pontos,
Se você olhar para o tamanho da Terra, 100 metros não é nada, né? Mas se você quiser fazer um trabalho local, um trabalho com alguma região específica, quando você fala de 100 metros, quando você olha para um terreno que tem, sei lá, 10 mil metros quadrados, 100 metros é muita coisa, tá? Então, por isso que existem vários modelos, né, que a gente pode olhar, que são os chamados dados geodésicos. E aí, nesse vídeo aqui, se vocês pesquisarem isso aqui no Google, eu coloquei, é o título do vídeo, é o primeiro vídeo que aparece lá, tá? Ele dá ele comenta exatamente esses tipos de dados geodésicos que eu acho que é importante, tá? Então, eu vou comentar super rápido aqui o que é cada um, mas não vou dar especificação, não vou falar como que é o modelo terrestre, é só para vocês saberem os nomes, para vocês saberem quais são utilizados, quais foram utilizados, tá? Então, é mais por não é bem uma curiosidade, mas é só para constar, né? Então, o utilizado internacionalmente em aparelhos de GPS e até no Google Earth também é esse WGS 84, tá? Então, esse WGS é o nome, eu vou ver aqui que isso se repete aqui também, tá? É o nome do datum geodésico, né, que deram para isso, e 84 é o ano que ele foi feito, tá? Então, ele foi colocado em uso em 84 e a partir daí ele é feito uma modelagem da Terra inteira, tá? Então, ele é um elipsoide específico, com um raio específico, com um eixo maior específico, com um eixo menor específico, tá? Que faz esse trabalho de modelar a Terra com um modelo específico, né? Só que, às vezes, esse modelo ele não é interessante para regiões um pouco menores. Então, por isso que fizeram essas três coisas aqui, né? Lógico que nem sempre foi utilizado esse aqui, né? Mas, por exemplo, inicialmente utilizavam o chamado Córrego Alegre, tá? O modelo Córrego Alegre, que foi o primeiro datum geodésico utilizado no Brasil, tá? E aí ele não foi colocado, né? Ele não foi utilizado, colocado em prática durante muito mais tempo, porque à medida que os aparelhos topográficos, à medida que os aparelhos usados na engenharia, na cartografia, foram ficando melhores, foi se percebendo que esse modelo aqui ainda dava um erro muito grande quando era utilizado. Então, precisavam melhorar esse modelo e aí colocaram em prática esse outro aqui, tá? Que esse outro aqui é um utilizado na América do Sul, tá? Então, South American Datum, tá? Que é esse SAD, colocado em 69, ele foi utilizado para representar a América do Sul como um todo. Então, esse modelo, ele tem uma aproximação melhor da América do Sul quando você compara ele com outros modelos. Eu coloquei uma figurinha aqui que eu já explico exatamente o que ela acontece, mas esse SAD, o SAD, ele é utilizado para representar um pouco melhor na América do Sul. E até pouco tempo atrás, até 2014, pelo que eu vi, ele ainda era utilizado, tá? Mas na década de 2000 foi utilizado o SIRGAS, tá? Que ele é um datum geodésico também utilizado para as Américas, tá? E ele é utilizado hoje oficialmente no Brasil, só que existe um tempo existiu, né? Hoje não existe mais, mas existiu um tempo de transição, né, dos datums geodésicos de um para o outro. Então, esse daqui ainda foi utilizado, parece que até 2014, tá? Então, hoje em dia só é utilizado esse SIRGAS aqui. Então, esse SIRGAS, ele é um datum geodésico, então ele é um modelo, né? Aqui eu vou comentar do desenho para vocês entenderem. Ele é um modelo que ele faz a aproximação da superfície terrestre para as Américas, tá? Então, isso não pode ser utilizado como uma aproximação global, né? Pode ser que em outros lugares essa aproximação fique boa também, mas pode ser que não fique. Mas para a América do Sul é uma das melhores aproximações que encontraram até o momento, então por isso que ela é utilizada, tá? Então, para vocês entenderem aqui, deixa eu tirar esse quadrinho que vocês não enxergam daqui. Para vocês entenderem, a ideia é que, imagina que a superfície terrestre, ela é toda irregular, tá? Então aqui ela não é exatamente uma esfera, ela não é exata, quando se fala exatamente, eu quero que vocês pensem exatamente mesmo, assim, tá? Do ponto de vista matemático. Ela não é uma esfera, ela não é um elipsoide, tá? Então ela não tem essa superfície aqui
que é super regular. Ela tem como se fossem montanhas aqui, ela tem irregularidades, tá, nesse negócio. Então, o que é tentado colocar nessa imagem aqui é que, por exemplo, ó, se você pensar no datum global, o datum global, o WGS 84, ele é geocêntrico, então quer dizer que o centro dele é o centro da Terra, tá? E com isso ele faz uma modelagem aqui da Terra como um todo, né? Ele procura fazer uma aproximação da Terra. Mas se você pensar aqui, se você quiser mapear essa região, ela não é muito bem mapeada, porque ó, tem uma diferença entre o que você está assumindo que a Terra é e para o que ela é de verdade. E essa diferença aqui, quando a gente trata de escalas muito grandes, é, ela fica um erro absurdo, né? Então, por isso, ó, talvez para essa região aqui, ó, o WGS 84 seja uma aproximação muito boa, que nem precise utilizar outras, por exemplo. Ou para essa daqui, ó, que é quase idêntica aqui, esse círculo. Tá? Então, é, pode ser que existam regiões que isso daqui modele muito bem, e pode ser que não exista. Tá? Então, por isso, desenvolveram outras técnicas de medições, né, outros dados geodésicos, para que você consiga mapear outras regiões. E por isso, no caso aqui do SAD, ela não é geocêntrica, ou seja, o centro do seu modelo ele de elipsoide não coincide com o centro da Terra. Isso não tem muito problema, mas ela fica muito melhor mapeada aqui, ó, ela fica muito mais ajustada, tá? Fala, mas ainda tem um errinho aqui, mas é só uma representação. Então, enfim, dentre todos os modelos feitos, talvez esse modelo aqui seja o melhor lá para adaptar aquela região. Então, só para vocês entenderem, essas coisas aqui são chamados datums geodésicos, são, né, alguns datums geodésicos utilizados, e eles servem para representar alguma região específica, tá? É claro que ela pode ser usada para mapear a superfície terrestre inteira, mas pode ver aqui, ó, que o SAD, que é só utilizado na América do Sul, pode ser que, ó, isso aqui não faz nem sentido, ele não está nem perto de ser o que deveria lá do outro lado da Terra, por exemplo, tá? É óbvio que isso aqui não é o que acontece, tá? É só uma representação, só para vocês terem uma ideia do que é o datum geodésico, tá? Então, eles são modelos, tá? De geoides, né? De modelos geométricos, vamos dizer assim, que representam a superfície terrestre. Com isso, eles têm um centro, eles têm um eixo maior, um eixo menor, tá? Eles têm um foco, tá bom? Então, tudo isso aqui ele é explicadinho muito melhor aqui nesse vídeo. Eu aconselho que vocês vejam ele, tá? Mas, em geral, é isso que eu queria falar desse capítulo, tá? Então, assim, eu resumi um capítulo inteiro em um slide, tá? E se você for ver no livro único, ele só comenta quando foi utilizado esse, quando foi utilizado esse, quando foi utilizado esse. Ele dá os dados técnicos, tá? Ele explica o que é. Então, eu só estou resumindo isso em 10 minutinhos, tá? Então, não tem tanta diferença, assim, para o que vocês têm no livro único, não, tá? E aqui tem uma região, exatamente a mesma ideia aqui, ó. O geoide, que é esse azul aqui, é o modelo escolhido, tá? O elipsoide é o que você está dizendo que é o modelo, então é como se o elipsoide fosse esse daqui, por exemplo, ou um desses daqui, tá? E a superfície topográfica é o que ela é de verdade. Então, existe um momento aqui que todos eles são iguais, mas existem algum momento aqui que as aproximações que você adotou, elas não são muito bem adaptadas, vamos dizer assim, para esse modelo que você colocou, tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos o que são, né, esses dados geodésicos em figuras, tá? E o próximo capítulo ele lida com sistemas de coordenadas, tá? E eu comentei com vocês que eu ia explicar um pouco melhor, né, daquele sistema de Mercator nessa aula, e vai ser mais ou menos que o foco, tá? Como ela é bastante utilizada, vai ser o foco dessa aula, que é o sistema UTM, tá bom? Então, de novo, é bem conceitual, não vai ter conta por enquanto, tá? Então, muito conceitual, muito teórico, tá? Então, só vou apresentar esses conceitos para vocês, vou mostrar
como que isso é utilizado nos mapas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o que é um sistema de coordenada, tá? Então, o sistema de coordenada tem a ideia de você olhar para um espaço, né, e definir que aquela região representada tem um endereço, vamos dizer assim, tá? Então, eu coloquei aqui que é um sistema de coordenadas que tem por objetivo fazer a localização de um ponto em um determinado espaço. Então, quando você fala que você mora em São Paulo tem uma coordenada específica em algum tipo de sistema de coordenadas, tá? Então, você pode usar vários sistemas de coordenadas para dar uma coordenada de São Paulo, tá? E, então, o que a gente vai ver aqui são os diferentes tipos de sistemas, e eu vou destrinchar aqui uma que é mais utilizada, que é o sistema de Mercator lá, tá? Então, existem algumas formas, né, de categorizar o sistema de coordenadas. Então, existem as coordenadas geodésicas naturais, que a partir de um ponto fixo, você se utiliza de marcos visíveis para fazer a localização. Então, imagina a localização feita, sei lá, na época das grandes navegações, que eles se utilizavam de estrelas, eles se utilizavam da Lua, da posição do Sol para determinar norte, leste, oeste, sul. Então, através disso, você tinha, através de um ponto específico e do que você via, você determinava um sistema de coordenadas, tá? Com base em coisas naturais, né? Existem as coordenadas geodésicas elipsoidais, que eles são trabalhadas em cima de um elipsoide, tá? Então, pensa que as coordenadas que você tem de latitude e longitude, né, eles são em cima de um elipsoide. Quando eu falo elipsoide, pensa na esfera, que é mais fácil. A esfera é um elipsoide. Então, quando você pensa na esfera, você tem latitude e longitude. Então, você consegue determinar alguma coisa na superfície desse elipsoide, né, através de coordenadas de latitude e longitude, tá? E, por último aqui, a gente tem coordenadas geodésicas retangulares. Elas não são muito utilizadas, tá? Elas são utilizadas quando a gente trabalha localmente. Então, quando a gente trabalhou com teodolito, quando a gente trabalhou com a estação total, a gente usava sistema geodésica retangular com origem no ponto que a gente estava. Então, a gente tinha uma determinada altura, uma determinada é, coordenada Y e uma determinada coordenada X, né? Então, só para vocês entenderem que quando a gente trabalhava ali localmente, a gente tinha um sistema de coordenadas retangulares. A gente não falava de latitude e longitude. Inclusive, a aula passada foi tentar fazer essa transformação de coordenadas quando a gente tinha latitude e longitude para coordenadas dadas lá de acordo com um ponto específico, que era de x e y, que era aquela coordenada de Mercator lá que a gente comentou, tá? Então, a ideia é que quando você pensa em coordenada geodésica retangular, você está falando de coordenada x, coordenada y e coordenada z. Seria como se fosse largura, altura e longitude, vamos falar de altura, vamos falar de latitude, longitude e altura, né, de um ponto. Então, é como se fosse isso, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora, a gente vai falar de projeções, né? Projeções de sistemas de coordenadas. Então, o que a gente vai falar de projeção, qual é a vantagem de projeção, é que quando a gente trata do globo terrestre, a gente está num espaço, né? Então, espaço a gente pode pensar que são 3 coordenadas, só que a gente vai projetar isso em um plano, então a gente vai planificar essa superfície terrestre. E a vantagem de planificar é que você fica somente com 2 coordenadas ao invés de 3. Então você acaba descartando o que é chamado de altura, por exemplo. Então é como se você transformasse tudo num mapa, tá? Então é exatamente a ideia de transformar a superfície terrestre em mapa, ou seja, falar um pouquinho da cartografia. Bom? E aí, a coisa ruim é que a gente não consegue matematicamente transformar vamos chamar de esfera, por mais que não seja uma esfera, mas vamos falar de esfera por enquanto, só para a gente ter uma ideia. A gente não consegue transformar uma esfera para um plano, né? Então, a gente não consegue deixar todos os pontos, como fala, mantendo, claro,
a angulação, a distância entre esses pontos, transformando eles para um plano. Então, quando a gente transforma uma esfera para um plano, quer dizer que alguma coisa vai se deformar, tá? Então, a gente vai ter que aceitar que quando a gente faz essa transformação, alguma coisa não vai ficar como a gente quer, tá? Então, alguma coisa vai ser deformada no meio do caminho. Então, o que a gente vai falar nesse primeiro momento vai ser desses tipos de deformações, vamos dizer assim, tá? Então, ó, aqui tem alguns, tá? Alguns sistemas de projeções, tá? Tem a projeção cilíndrica. O que que é a projeção cilíndrica? Ela leva uma superfície da Terra aqui para a superfície de um cilindro. Então, é como se você pegasse todos os pontos aqui e colocasse aqui nessa superfície do cilindro, tá? E é claro que essa coisa aqui, ela faz a volta inteira, então esse cilindro aqui, ele fica totalmente preenchido, né, pela superfície terrestre. Então esse ponto aqui vai vir para cá, esse ponto vai vir para cá, esse ponto vai vir para cá. Então é como se você... Tem uma foto um pouco melhor daqui a pouquinho. Então é como se você pegasse todos os pontos da sua superfície terrestre e colocasse aqui na superfície do cilindro, né? Com isso você vai dizer só como se fosse aqui a largura, né, da sua coordenada e a altura da sua coordenada. Então você acaba transferindo uma coisa que tem 3 dimensões para uma coisa que tem 2 dimensões. A ideia aqui também seria uma projeção através de um cone, tá? Então esse cone aqui está encostando na superfície terrestre nessa linha vermelha, tá? Então então quer dizer que esse ponto aqui ele permanece aqui porque ele está encostando. Esse ponto aqui ele já vem para cá, tá? Esse ponto aqui ele já vem para cá, esse ponto já vem para cá, tá? Então cada ponto aqui ele vai ficar em um lugar específico aqui da superfície do cone, tá? E aí, eu não sei, pelo meu desenho está muito ruim, mas eu trouxe aqui alguns exemplos, mas a ideia é que, se você for olhar, essa distância aqui acaba sendo diferente dessa. Então, daí, você acaba tendo a ideia de que essa distância não permanece. Então, se você está interessado na distância, talvez esse não seja o melhor modelo, né, para representar esse globo terrestre. Mas, enfim, existem vantagens e desvantagens de cada modelo, tá? E existe o modelo do plano, né? Que o modelo do plano você encosta um plano na superfície, então quer dizer que esse ponto aqui permanece aqui mesmo, tá? Esse ponto aqui ele já vai um pouquinho para cima, esse ponto aqui já vai um pouquinho para cima e assim vai. Então você planifica ele meio que fazendo a translação, né, de cada ponto para um plano cartesiano. Eu coloquei aqui a mesma coisa aqui, ó, essa mesma ideia, tá? Nessa imagem. Então se você fizesse a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plana, que também é chamado de azimutal, tá? Você tem aqui esses mapas, tá? E aí perceba que ele não deixa exatamente os mapas com a mesma característica. Então, ó, o que é importante você olhar aqui? Que as latitudes e longitudes aqui, eles permanecem ortogonais. Então, isso aqui é uma vantagem da projeção cilíndrica, tá? A projeção cônica, no espaço em que ele... Cadê? Aqui, ó. No espaço em que ele toca o cone, ela mantém todas as características, tá? Mas a cada passo que você dá aqui longe dessa linha, ele vai ficando cada vez mais deformado, tá? E a projeção azimutal aqui também, né? Ele tem o centro aqui, por exemplo, aqui no Polo Norte, né? E ele faz essa mesma coisa, só que perceba que nessas duas projeções aqui, as coordenadas de latitude e longitude, elas não ficam ortogonais, tá? Então, esses ângulos aqui, eles são deformados, tá bom? Então, eles não ficam mais ortogonais entre si. Tá? E aí, cada transformação, lógico que existem outras ainda, não existem somente essas, mas cada projeção, cada transformação, ele tem um ponto bom e um ponto ruim, vamos dizer assim, ou vários pontos bons e vários pontos ruins. E aí, se você quiser, por algum motivo, representar essa região aqui, tudo bem, tá? Esse mapa aqui dá conta, mas se você quiser representar, por exemplo, a América do Norte inteira, talvez essa região não seja muito, essa planificação aqui não seja muito boa, essa projeção, tá? Compara aqui o tamanho da Groenlândia, tá?
você vai ver que se você estiver interessado na Groenlândia, poxa, essa aqui está minúscula, tá? Comparado aqui à América do Norte, né? Então, aqui a América do Norte está bem maior, tá? E aqui a América do Norte está quase do mesmo tamanho, tá? Então, perceba que dependendo do que você quer transformar, dependendo do que você quer representar nessa projeção, a projeção não é a melhor escolhida, tá bom? Então, aqui são só alguns tipos de projeções, tá? Cilíndrica, cônica e azimutal. Tem vários tipos de projeção cilíndrica, existem vários tipos de projeção cônica, tá? E vários tipos de projeção plana. Aqui eu coloquei azimutal, que ele é feito aqui no ponto do Polo Norte, mas esse plano aqui ele poderia estar em qualquer outro ponto, tá? Então, esse plano aqui ele poderia estar aqui, ó, sem problema nenhum. E aí você vai, por exemplo, vamos pegar aqui no nosso caso aqui, né? Esse plano ele poderia estar aqui encostado aqui no que eu estou imaginando que seja São Paulo, por exemplo. Tá? E aí você mapearia aqui a região em volta de São Paulo. Quanto mais longe do ponto de interesse, pior ele vai ficando. Tá? Então, quanto mais longe aqui do ponto de contato, pior ele vai ficando para representar as coisas no real. Tá? Aqui eu coloquei alguns tipos que ele também cita. Todos esses daqui são transformações cilíndricas, então todas elas eles vieram dessa representação aqui, tá? Então tem alguns exemplos aqui, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar quais são as vantagens e desvantagens desses tipos aqui, vocês podem pesquisar. Eu não sei ao certo quais são as vantagens e desvantagens de todos eles, mas percebe que, por exemplo, aqui você perde uma região do oceano, tá? Aqui, olha só a comparação dessa região aqui para essa região, tá? Então, veja o tamanho de novo aqui, ó, da Groenlândia. Aqui a Groenlândia ela é recortada, mas provavelmente essa região ela é melhor representada do que essa, tá? Então você acaba recortando algumas regiões, mas em contrapartida você acaba representando melhor as regiões que estão aqui, tá bom? Essa região aqui, ele faz uma alongação aqui da superfície, né, do Equador aqui, né, e aqui ele deixa um pouquinho mais curto, né, representando que o Equador aqui, né, a distância aqui do Equador, ela é muito maior do que essa distância aqui, então ele permite que você tenha uma distância um pouco mais real, né, entre, por exemplo, esse ponto e esse ponto aqui, tá? Enquanto que aqui essa distância aqui, ela está quase igual a essa distância no mapa, tá? E a gente sabe que conforme essa latitude, né, ela aumenta, ela vai ficando mais curta. Então, por isso que essa daqui, talvez, em distâncias horizontais, ela seja um pouco mais indicada, tá? Então, enfim, cada um tem seus prós e contras aqui, eu não vou ficar falando exatamente deles, mas só para vocês terem noção de que existem vários tipos, tá, de projeções e aqui eu estou trazendo alguns tipos de projeções cilíndricas, tá? E aí eu coloquei aqui uma imagem do Brasil para a gente ter alguns tipos de transformações aí, de projeções, tá? Existem três tipos: a projeção conforme, projeção equivalente e projeção equidistante, tá? Existe mais um tipo ainda, mas eu comento depois que eu falar dessas três, tá? Então, se a gente for pensar aqui, a projeção conforme, pensa no nome, conforme ela mantém a forma desse lugar, tá? Então, se a gente está representando aqui o Brasil, ele está com uma forma muito, muito aproximada do Brasil, tá? Mas a área, né, referente, por exemplo, a área do Brasil e a área, deixa eu ver, a área, sei lá, da Flórida aqui, elas não estão provavelmente em escala, tá? Então, talvez uma coisa está muito maior do que deveria ou muito menor do que deveria, tá? Mas aqui ela acaba mantendo a forma, tá? Ela não deforma o seu objeto de interesse, né? Então, na verdade, ela não deforma nada aqui, tá? Se você for ver aqui a projeção equivalente é que ele mantém as áreas, tá? Então, ó, percebe que, ó, eu peguei aqui a Flórida para a gente comparar. Então, ó, aqui, você já percebe que a Flórida aqui, ela é bem menor aqui do que, ó, aqui já está bem maior, tá? Então, por conta dessa deformação
desse tipo de projeção escolhida, acabou que esse ponto aqui ficou maior. Mas se a gente está olhando somente para o Brasil, se o ponto de interesse for só o Brasil, tudo bem, né? Enfim, então tá bom, a gente não vai olhar para aquilo mesmo, então tá razoável, né? Mas as formas e as distâncias são deformadas, então pode ser que alguma coisa tenha ficado mais fino do que deveria, alguma coisa tenha alongado um pouco mais. Então, ela mantém a área, ela mantém o tamanho dessas coisas, mas pode ser que ela tenha deformado e deixado as coisas mais curtas ou mais longas, né, do que deveriam. Então você consegue ter aqui uma comparação entre, ó, você consegue perceber aqui, ó, que o Brasil está quase igual, ó. Ah, o Brasil está quase igual entre essas daqui, tá? Só que aqui, esse ângulo aqui, ó, ele já tá deformado, tá? Então, quer dizer que se a gente olhar, se a gente quiser olhar para ângulos ou para coisas desse tipo, para distâncias, essa, essa projeção já não é mais indicada, tá? E tem a projeção equidistante, que ela mantém a distância, tá? Então, aqui, a gente tem que pensar que a distância é em relação a um ponto, tá? Então, vamos imaginar, tá? Eu não sei exatamente qual foi o ponto de interesse aqui, mas vamos imaginar que ela mantém a distância é, através, sei lá, de Brasília, por exemplo, tá? Então, quer dizer que essa distância aqui, ela é exatamente a distância entre esses dois pontos, vai. Vamos pegar aqui a distância entre esses dois pontos, tá? Ela vai dar exatamente ou muito próxima do que ela deveria dar, tá? A distância entre Brasília e aqui também vai dar uma distância muito próxima. Então, ela preserva a distância, mas você vê que ela deforma as coisas, tá? E as áreas também não ficam a mesma, tá? Então, se a gente olhar aqui que ela mantém a área, ó, de novo, a Flórida aqui pequenininha e a Flórida aqui aumentou, tá? Mas aí, se a gente pegasse a distância entre o ponto de interesse aqui, eu não sei qual foi o ponto de interesse que ele criou esse mapa, mas só para a gente entender, a distância daqui até Flórida provavelmente seria a mesma, né? Ou provavelmente em escala, né? Muito próxima do que deveria. Tá? Então, existem vários tipos de mapa, mas quando você faz um mapa, quando você faz uma planificação da superfície terrestre, você vai perder alguma coisa. Tá? Então, você pode perder a forma, você pode perder área e você pode perder a distância. Tá? E aí, dependendo do que você quer, dependendo do que você quer, como fala? Do que você quer representar no seu mapa, ela é utilizada ou não, tá? E existem mapas, planificações, projeções, que elas não fazem nenhuma dessas coisas, tá? É, são projeções que chamam afiláticas, tá? Eu anotei aqui para ver, para não esquecer, tá? Então, existem projeções que chamam afiláticas, tá? São projeções que provavelmente eles não mantêm a distância, eles também não mantêm a área, eles também não mantêm a forma, mas vamos dizer, são um misto dessas três. Talvez ele não mantenha a distância, mas também não deforme tanto a área, tá? Então, é um misto dessas coisas, às vezes utilizado até mais de um conceito aqui por região. Então, às vezes, aqui ele é utilizado uma projeção equidistante e daqui para cá ele utiliza, sei lá, uma projeção equivalente. Tá? Então, às vezes, é uma união aqui, tá, de vários outros, tá bom? Ou, às vezes, tá, nenhuma das três, tá? Mas que, em geral, né, ele deixa as três coisas menos deformadas o possível, vamos dizer assim. Tá? Ele não mantém nenhuma, mas também não deforma muito as outras coisas. Tá? Então, o exemplo clássico, né, que eles falam sempre é sempre o tamanho da África em questão da Groenlândia, tá? Ou o tamanho da Groenlândia e América do Sul, tá? Então, eles sempre colocam esses pontos que estão próximos do Equador e estão longe do Equador. Se você for ver aqui também, né, a Antártida aqui, ela não é tão grande, aqui ela parece que ela é muito maior do que qualquer outro continente, tá? Enquanto isso não acontece, a Antártida ela é muito menor do que tudo isso, tá? Então, se você for ver aqui, ó o tamanho dela aqui e ó o tamanho do Brasil. Se você for olhar aqui, o Brasil ele tá por aqui, sei lá, e olha só o tamanho aqui da Antártida, tá? Então, olha esse daqui, tá? Então, quanto mais longe do Equador,
a projeção cilíndrica deixa mais deformado, tá? É por isso que aqui ele já tirou essas partezinhas aqui, porque elas deformam muito, tá? Então ele fez como se fosse uma adaptação aqui da superfície terrestre, como se você recortasse aqui, ó, como se você recortasse o seu plano e fizesse o seu círculo, desculpa, e fizesse a planificação e abrisse, tá? Enfim, então, vamos lá. Então, aqui são os tipos de projeção que a gente pode ter, e aí, ainda mais essa afilática que ela não mantém nada, tá? Mas, às vezes, ela deixa que as outras, que essas três características não fiquem muito, muito deformadas, tá? E eu vou falar aqui da projeção de Mercator, tá? Que é uma das mais famosas, e através da projeção de Mercator que tem aquela UTM que a gente comentou na aula passada. Então, a gente vai focar um pouco na descrição dessa UTM, tá? Então, o que é a projeção de Mercator? A projeção de Mercator, ela não é a mesma coisa que essa daqui, tá? A projeção de Mercator, ela é a planificação da superfície terrestre. Se você envolvesse esse plano aqui, esse cilindro, desculpa, tá? E fizesse aquela ligação, né, desses pontos vindo aqui para a superfície. Então, esse ponto viria aqui, esse ponto viria aqui, tá? E aí você tem um mapa que provavelmente vocês já viram, né? Vai ficar uma coisa parecida com isso daqui, tá? Então, essa seria a projeção de Mercator, tá? É a projeção através do cilindro, tá bom? E o que é? Como eu falei, né? Ela deforma regiões que estão próximas do polo. Tá? Então, essas regiões aqui, para você ter uma ideia, é só olhar aqui, ó. Essas duas regiões, ela tem uma distância. Mas se você olhar aqui essas duas regiões, elas têm uma distância aqui muito mais próxima do que esses dois aqui. E quando você traz aqui para o seu plano, é exatamente sempre, ó, a distância entre dois meridianos, vamos dizer assim, ela é sempre a mesma nessa planificação. Enquanto no globo a gente sabe que essa distância aqui, ela vai se aproximando, ó, tá? Quando a gente pegar aqui, quando a gente pegar no polo, ela é o mesmo ponto, né? Então é como se esses dois aqui realmente eles viessem no mesmo ponto, tá? Então por isso que eles deixam essas regiões mais próximas mais largas do que elas deveriam. Então elas deixam maiores, tá? Porque ela acaba separando esses dois pontos quando não deveria separar, tá? E aí quando você tem aqui no Equador, como esse ponto aqui ele está encostando, esse Equador, né? Como ele está encostando no seu cilindro, ele acaba sendo exatamente essa distância. Então ele não deforma quase que nada, né? Quando a gente está próximo do Equador, tá? Na verdade, no Equador ele não deforma nada, né? Quando está próximo do Equador ele deforma muito pouco, tá? Então, quanto mais longe do Equador, a gente tem essa ampliação dessas regiões, porque esses triângulos aqui, vamos chamar de triângulo, né? Que são triângulos, eles vão se tornar retângulos, tá? Então, essa região aqui acaba ficando muito mais próxima do que deveria, tá? Aliás, muito mais longe do que deveria, na verdade, tá? Então, é só para vocês saberem que a projeção cilíndrica, ela tem esse problema nos polos, tá? Enfim, então vamos lá. Então, sabendo dessa projeção de Mercator, ela foi utilizada para fazer uma tentativa, né, de mapeamento da superfície terrestre. E aí vocês viram aqui que nos polos ela fica muito ruim, tá? Então, o que aconteceu? Ao invés de fazer a planificação, né, com o cilindro em pé, fizeram a planificação com o cilindro deitado, por isso que chama transversa, tá? Então quer dizer que essa posição do cilindro aqui ele está transversal, tá? À superfície terrestre, tá bom? Então por isso que é chamado de universal porque você está, na verdade, mapeando a superfície inteira, tá? E transversa porque você está passando esse cilindro aqui não na posição vertical, mas na posição horizontal. Então, você está passando ele transversalmente à superfície terrestre. E aí, esse raio aqui do cilindro, ele é um pouquinho menor do que o raio da Terra. E aí, você permite recortar essa região inteira. Tá? Essa região inteira, ele tem aproximadamente 6 graus. Tá? Então, é como se você pegasse essa região aqui, ó, de 6 graus aqui, e planificasse essa região aqui. Tá? Então, essa região de 6 graus aqui e planificasse. Tá? Tem uma aqui, ó, como se você pegasse essa região
e planificasse. Então, você vai ter uma série de figurinhas desse tipo, tá? E aí, essa região aqui, ela tem um buraco, né? Então, por isso que a gente vai alongar essa região aqui, a gente vai acabar fazendo com que uma se encoste aqui na outra, tá? Então, o erro vai vir daqui, tá? Então, o que acontece? Você faz esses recortes e você faz esse cilindro aqui girar. Então, ó, quando você tem um cilindro vermelho, você faz o recorte aqui dessa região vermelha, tá? Quando você tem esse cilindro verde, que ele está um pouco mais girado para cá, você faz esse recorte aqui, tá? Quando você tem o cilindro azul, que ele está mais para cá, você tem essa região aqui, tá? Então, conforme você vai girando esse triângulo, esse cilindro, você vai recortando uma região diferente. E aí, quando você une todas essas regiões, você teria mais ou menos que um mapa da Terra dessa forma aqui, tá bom? Então, essa é a ideia, né, do sistema de projeção UTM, tá? Então, primeiro, o cilindro ele é transversal à superfície terrestre, tá? E aí, você recorta aqui essa região que tem a intersecção aqui do cilindro com a superfície terrestre, que tem mais ou menos 6 graus. É importante dizer que tem 6 graus aqui, tá? E aí você só pega essa região aqui para fazer a planificação, tá? Então, primeira coisa que é importante, ela não pega até o Polo Norte, até o Polo Sul, tá? Porque como ela deforma esses pedaços de qualquer modo, tá? Você não vai ter essa representação, tá? Então, para não ter essa representação muito deformada, e como ela também não é tão interessante, né? Não tem ninguém vivendo ali e não tem ninguém vivendo aqui embaixo, a gente só descarta para tentar fazer uma projeção da superfície terrestre como um todo, tá? Se você quisesse provavelmente fazer uma projeção do Polo Norte ou do Polo Sul, aí quase certeza que você utilizaria uma desse daqui, tá? Que aí você conseguiria fazer aqui localmente aqui no Polo Norte ou lá no Polo Sul, né? Uma planificação, uma projeção um pouco melhor, tá? Então, só algumas figuras aqui para mostrar para vocês. E o que é importante falar das coordenadas, né, do sistema de coordenadas UTM, tá? A ideia é que o centro desse meridiano, então, ó, o centro desse meridiano e o equador, eles vão aqui o encontro deles vai ser a origem aqui do seu pedacinho de mapa aqui, né? Então lembra que o pedacinho de mapa que você tem é esse daqui, tá? Só para a gente já dar o nome, isso aqui é chamado fuso, tá? Então cada fuso aqui vai ter a sua origem, tá bom? Então se a gente olhar para esse fuso formado aqui, ele vai ter essa origem, tá? E aí aqui a gente poderia, né, fazer com o plano cartesiano, né, que para cima são coordenadas positivas e para baixo são coordenadas negativas, para a esquerda são negativas e para a direita são positivas. Só que aí foi feito o seguinte: no centro aqui ele tem a coordenada aqui que representa o meridiano na distância de 500 quilômetros, tá? Para cá você vai mapear até a região que tem 100 quilômetros e para cá você vai mapear até a região que tem 900 quilômetros. Então, esse plano cartesiano ele não tem valor negativo, ele vai de 100 a 900. E para cima, ele vai, aqui é zero, e aqui ele vai subindo, até 10 mil quilômetros. Para baixo, ele poderia ser negativo, tá? Mas ele coloca que ele vai de 10 mil até zero, tá bom? Então, por isso, como é que aqui você tem números positivos e aqui você também tem números positivos, quando você fala que você está numa latitude de 6 mil quilômetros, você precisa diferenciar se você está no norte ou se você está no sul. Então, geralmente, quando você fala coordenada, você coloca ou um S ou um N lá do lado, tá? Na ideia aqui da longitude, né, na ideia da coordenada X, vamos dizer assim, você não precisa fazer essa especificação, tá? Porque essa especificação, ela está aqui entre 100 e 900, tá? Então, você sabe exatamente em qual, vamos dizer aqui, longitude que você está, tá? Então, você só precisa especificar qual que é a sua coordenada quando você fala norte ou sul,
tá bom? Então, isso acontece para cada fuso. Então, para cada fuso, ele tem uma coordenada. Não sei se vocês lembram, na aula passada, eu comentei que para cada fuso desse daqui, você tinha um plano cartesiano dentro, tá? Então, você tem aqui essa ideia, tá? Então, para cada ponto aqui, você tem uma longitude e uma latitude. Então, esse aqui seria o 6.000 sul, tá? E os 700 quilômetros, tá? Então, daí você consegue falar, dentro de cada fuso, qual que seria a sua coordenada. Então, aqui eu já comentei dessa imagem também, tá? E aqui, se você pegar a Terra inteira feita por essa projeção de Mercator, ele tem aqui, ó, são 60, tá? 60 fusos. Lembra que cada fuso aqui tem 6 graus, né? Então, como cada fuso tem 6 graus e a Terra tem 360, você vai ter 60 dessas partes, né? 60 vezes 6 vai dar 360. Então, com isso aqui, você fez 60 fusos, tá? Então, aqui ele fala, tem o fuso 2, o fuso 3, o fuso 4, o fuso 5, tá, o 1 aqui, e assim vai. Então, se você for olhar aqui para essa região aqui, que é São Paulo, por exemplo, vamos ver aqui, imaginar que está por aqui mais ou menos, ou por aqui, tá? Então, São Paulo estaria mais ou menos por aqui, ele estaria na região 23, tá? Ou 22 aqui, dependendo do lugar de São Paulo que você esteja, tá? Então, a ideia é que você está no fuso, ou seja, você está nessa região de número 22, tá? Que está recortado, tá bom? E aí ele também coloca letras, tá? Para determinar aqui as latitudes, tá? Então, ao invés de falar que você está a 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, assim vai, ele coloca aqui letras, tá? Então, ele coloca aqui que vai de C até X, tá bom? Então, se você for olhar aqui, São Paulo tá, na verdade, aqui, ó, 23K, tá? Então, ele está aqui no fuso e na região, no fuso 23, tá? E na região aqui, ou seja, K, tá bom? E se você fala que está na região K, já subentende que é sul, tá? Mas às vezes você coloca S ou N também, para deixar um pouco mais claro, tá? Então, com isso, você tem aqui cada quadradinho aqui representado por uma região e uma latitude. Ô, Thiago, Oi? só uma dúvida. Eu tô vendo você explicando esse slide aí agora, Sim. e eu tô lembrando aqui, aquele guia, né? Aquele guia de rua, ele é dessa mesma maneira a lógica dele, né? Também é bem parecido. Você tem aí Sim. a página, a letra, e é assim que ele direciona para você chegar na rua. É o mesmo esquema, né? É provável. Eu não sei se aquelas letras, eles também têm alguma relação com isso. Eu não sei se naquele guia de ruas, como faz tempo, eu até peguei, né, um pouco dessa época de guia de ruas, mas não cheguei a Aham. pegar muito. Mas eu não sei se lá ele dava informação de graus, de ângulo, de latitude e longitude, mas não deixa de ser um sistema igual, né? Então você conseguia ver essa região de um modo mais geral e depois ele especificava mais ou menos lá que essa região estava na página tal, né? Então você ia Isso. para a página tal e você conseguia ver essa região ampliada e aí você tinha lá mais ou menos às vezes não era nem esse pedaço, né? Às vezes era esse pedaço aqui um pouco maior, né? Enfim, e você Aham. conseguia ver lá aquela região. Então, assim, talvez não seja com os mesmos números, talvez não seja com as mesmas coisas, mas não deixa de ser um sistema de projeção também, tá? Então, Sim. também aproveitada por plano cartesiano, talvez por números e letras, tá? É como se fosse uma batalha naval, né? Vamos dizer assim. Então, você olha aqui É. o que você definiu aqui nesse eixo, você olha o que você definiu nesse eixo e olha aqui a, a intersecção, né, dessas duas regiões. Então não deixa Sim. de ser muito parecido, tá? Não sei qual que seria, né? Até que eu poderia pegar um agora para ver, mas quem é que tem um guia de rua hoje em dia, né? É. Mas isso aqui também dava para ver, tá? Então isso aqui também dá para você ver pelo Google Earth, tá? É como se fosse o Maps, né? O Maps do Google.
mas ele faz isso para a Terra inteira. O Maps também faz, né? Mas o Google Earth ele tem uma característica que ele mostra que a Terra, né, em geral, ele é uma esfera, enfim. E através de configurações nesse Google Earth, se vocês quiserem baixar para ver, vocês conseguem mudar as coordenadas para UTM, tá? Elas não vêm como UTM, tá? Elas vêm com graus de latitude e longitude. Mas vocês conseguem fazer a transformação dessas coordenadas para UTM. Pelo site eu mexi muito pouco, tá? Então eu não consegui fazer a transformação para UTM pelo site, mas pode ser que dê, pode ser que eu não tenha conseguido fazer essa transformação, mas pelo aplicativo eu tenho certeza que dá. Tá? Então, pelo aplicativo isso é possível de ser feito, e aí você consegue determinar qualquer ponto do mapa, de onde você está, e aí você consegue ver qual que é a região, qual que é a letra, qual que é a coordenada dessa região, e aí meio que trabalhar com alguma coisa que a gente viu na aula passada, que tinha lá a zona, tinha o fuso, tinha a coordenada em graus, minutos e segundos. Tá? Então você consegue fazer essa transformação pelo Google Earth, pelo menos. Tá? Existem outros aplicativos. Se vocês forem ver esse vídeo que eu coloquei aqui, se vocês forem ver esse vídeo aqui, ele usa outro software, tá? Eu não vi a parte do software, tá? Porque acho que não é importante para a gente, que é esse software aqui. Ele também faz essa colocação dessas coordenadas nesse ambiente aqui, tá? Eu não sei se esse software é gratuito, mas o Google Earth é. Então, se vocês quiserem, eu acho que é bom dar uma mexida, às vezes, se vocês tiverem, né? Se tiver paciência. Baixa o Google Earth, tenta ver mais ou menos como é que funciona, né? Mexendo no mapa, colocando as coordenadas, tá? Mas basicamente é isso aqui, não vai ser muita novidade, não, tá? Enfim, então vamos lá. Aí o que a gente vai ter? Aqui a gente já está acabando, tá? Então, como eu falei que ela vai ser uma aula muito mais conceitual, e aí, na verdade, eu pulei, né, essa primeira parte que ele comenta aqui de dados geodésicos. A gente já está acabando, a gente só vai finalizar, só vou comentar o que é esse LTM e esse RTM, tá? E aí a gente já fecha, tá? Então, ó, o que é o LTM e o RTM? Nada mais é do que uma coisa muito parecida com o UTM, tá? Esse daqui seria universal, tá? Então seria o Sistema Universal Transverso de Mercator, tá? Esse R vem de regional e esse L vem de local, tá? Qual é a diferença? A diferença é que ao invés de usar um fuso aqui de 6 graus, você vai fazer esse recorte aqui um pouquinho mais estreito, tá? Então você não vai ter um fuso de 6 graus, você vai ter um fuso de 2 graus, tá? Então, essa região aqui, ó, ela é muito mais estreita, vamos dizer assim, tá? Então é como se você tivesse o triplo aqui de quadradinhos, né? Porque como aqui tem 6, se você recortar para 2 graus, você vai ter mais riscos aqui verticais, tá? E qual a vantagem disso? Eu não sei se vocês conseguem entender esses desenhos aqui, tá? O que são esses desenhos? Imagina que isso daqui, ó, são os 6 graus, tá? Então, esse daqui, se você olhar lá no seu cilindro lá, tá? Eu vou tentar desenhar, mas acho que não vai rolar, né? Então, você tem aqui a Terra, os 6 graus seria o pedaço aqui que o cilindro pega. Mas ficou horrível, vou voltar lá no desenho, tá? Então, os 6 graus seriam isso daqui. Opa, seriam isso. Então, eu estou olhando como se eu recortasse a Terra aqui no Equador, tá? E eu estou olhando para aqui o centro da Terra, tá? E eu estou olhando para esse ângulo aqui, tá? Então eu estou conseguindo visualizar. Estou pensando no Equador, tá? Mas poderia ser em qualquer outra região. Eu consigo visualizar essa região da superfície terrestre, tá? Então é como se essa região aqui fosse isso daqui, ó, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai projetar. Isso aqui é a UTM, tá? Então é o que a gente acabou de ver. A gente vai projetar essa região em cima do cilindro. Então, a gente vai projetar essa região em cima desse cilindro. Então, quer dizer que esses pontos que estão aqui, ó, vão ter que ficar aqui em cima do cilindro. Tá? E o que vai acontecer? Isso vai deformar um pouquinho as suas distâncias.
tá? E aí tem aqui o que ele chama de redução da escala, tá? Então, isso quer dizer que ele reduziu aqui para 99,96% das suas medidas, tá? Então, é só você ver a distância real, né, e a distância que você mediu na sua projeção, né, e dividir pela distância real, tá? Então, isso vai te dar a escala, né, que é a porcentagem, tá, que representa o real pro projetado, tá? Então, isso aqui você vai ter, sempre que você tiver um fator menor que 1, isso aqui é uma redução. Sempre que você tiver um fator maior do que 1, isso vai ser um aumento, tá? Então, aqui a gente vai ter uma redução de distâncias, tá? Quando a gente fala no UTM. Mas, se você for ver, é uma redução ainda de menos de 1%, tá? Então, uma redução de 0,04%. É muito pouco, tá? Mas dá para melhorar. Quando a gente fala de distâncias muito grandes, tá? Quando a gente fala de quilômetros, que do ponto de vista, né, de global terrestre é ridículo ainda, né, porque são milhares de quilômetros. Então, quando a gente quer fazer uma medição de quilômetros, pode ser que ainda tenha um erro aqui no UTM. Tá? Então, por isso eles criaram o LTM e o RTM, que nada mais é do que uma redução aqui nos graus. E o que vai acontecer? Vamos pegar aqui que fica mais fácil. Essa região aqui que você vai deixar aproximada para o seu cilindro, então o seu cilindro está passando aqui, ela está muito mais próxima, tá? Então acontece que a sua redução aqui, ela acaba sendo muito menor, tá? Então aqui você tem um fator de redução de 0,999995, tá? Então aqui também acontece de uma redução de 0,999995, enfim. Então, acaba sendo uma redução muito menor do que essa daqui. Então, quando você quiser, às vezes, trabalhar com, com regiões específicas, ao invés do sistema de coordenadas UTM, você vai usar o sistema RTM e o sistema LTM, tá? Que você deixa aqui os fusos não em 6 graus, tá? Como está aqui, mas em menos graus, tá? Então, o LTM, que é o local, usa o fuso de 1 grau, então ele acaba sendo mais preciso que o regional, tá? E o UTM usa 6, então ele acaba pegando uma região um pouco maior, então quando a gente quiser fazer a projeção de regiões menores, ele acaba ficando com erros muito grandes, né? Então, como ele foi feito para utilizar a projeção terrestre de uma região enorme, tá? Então, se você quiser falar lá de um terreno, de um bairro, talvez seja mais fácil usar RTM ou LTM, tá? E aí nada mais é do que você ter mais regiões, tá? Você ter mais fusos e você ter ao invés de 60 aqui, você vai ter aqui, né? Cadê? Você vai ter aqui 100. Peraí que saiu da PowerPoint. Vou voltar aqui. Então, se você for lá no final, oh, meu Deus, aqui. Então, a ideia é que aqui você teria 180 fusos, né? Então você teria 180 fusos, tá? Porque cada um tem 2 graus, 360, tá? Então, e aqui você teria 360 fusos. Então a quantidade aqui de retângulos mudaria, tá bom? Então, aqui você teria só uns retângulos menorzinhos, tá? Em vez de ter um retângulo assim, você teria um retângulo mais fininho, tá? Ou seja, ele é mais próximo do que realmente é, tá? Então, a ideia é que se você pegasse cada fiozinho da Terra e conseguisse fazer o mapeamento de cada fiozinho, né, ficaria exatamente como é, tá? Porque todas as distâncias aqui em cima desse fio, cada meridiano, né, ficaria perfeito, né? Mas como a gente precisa planificar, a gente precisa colocar no mapa, então quanto menor essa região, melhor fica, né? Como a gente não consegue representar um fio que tem, né, matematicamente tem coordenada, tem largura zero, a gente vai pegar isso aqui um pouco mais grosso, né? O suficiente para a gente conseguir representar alguma coisa dentro, tá bom? Então, assim, existem vários outros sistemas de transformação, tá? Como vocês viram, o UTM, ele já foi usado na aula passada, tá? E por isso que eu trouxe ele aqui, né?
A gente ia ter que comentar ainda também de LTM e RTM, tá? Então, só para vocês entenderem o que é por enquanto, tá? A gente ainda não tá fazendo transformações de coordenadas, tá? Então, uma coordenada desse para uma coordenada desse, tá? O livro único de vocês, ele até coloca um cálculo, mas ele não faz, ele coloca que quando a gente vai fazer cálculos, a gente vai usar softwares, então não vale a pena a gente ficar fazendo cálculo, porque vai ser um cálculo complicado e na vida real mesmo a gente não vai fazer. Então ele coloca alguns sites lá no finalzinho, acho que é a última coisa, deixa eu ver aqui, na última página lá dessa parte de sistemas e transformações. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. É lá na página 91, tá? Na página 91 ele coloca alguns sites que fazem, né, que trabalham com as transformações desses, como fala, dessas coordenadas, tá? Então, como a gente não vai calcular, a gente vai colocar num software, ou vai ser Google Earth, ou vai ser o GIS, eu não sei exatamente qual é, que foi o do vídeo que eu mandei para vocês. Aqui, eu não sei se fala GIS ou GIS, eu não olhei o vídeo inteiro até esse ponto, mas existem outros softwares que trabalham com geolocalização, georreferência, que vai fazer essa transformação. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é pegar uma coordenada, saber em qual sistema que essa coordenada está, tá? E saber se aquela coordenada é importante para o que a gente vai fazer ou não. Então, a única coisa que a gente precisa fazer por enquanto é fazer o reconhecimento de olhar para uma coordenada e saber qual é o tipo de coordenada que ele está. Então, se está lá na UTM, se está na LTM, se está na RTM, ou, né, se você pensar, se vocês assistirem o vídeo, vocês vão entender o que eu estou falando, ou se o sistema de coordenadas está no WGS 84, ou no CIRGAS 2000, ou no SAD 69, tá? Então, o que eu vou falar para vocês fazerem, pessoal? Até agora, eu não coloquei exercícios para vocês, tá? Então, o que eu vou falar para vocês fazerem? Eu vou falar para vocês fazerem todos, não é muita coisa não, tá? São três, acho que 3 ou 4 exercícios de cada tópico que a gente fez, tá? Então, eu vou falar para vocês fazerem todos, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, não consigo escrever aqui, então deixa eu abrir de novo aqui, só para escrever para vocês, para deixar claro. Então, ó, eu queria que vocês fizessem, lógico, né, além de dar uma lida naquele capítulo e dar uma olhada no vídeo, tá, que eu passei para vocês hoje, eu queria que vocês fizessem todos os faças valer a pena. Como é uma coisa bem teórica, tá? Como é uma coisa bem teórica, a gente já tratou dessas coisas, não tem cálculo, não tem muita coisa assim. A única coisa que vai ter cálculo vai ser na parte do teodolito, tá? E eu trouxe para vocês como é que fazia essas contas, como é que fazia esses cálculos. Também trouxe um vídeo, tá? Até indiquei que vocês vissem também, se vocês quiserem, dê uma olhada também lá na parte lá do teodolito, no vídeo do teodolito, que eu comento como é que é feito essa conta, tá? Então, queria que vocês fizessem o Faça Valer a Pena de todas as sessões feitas até agora, só para eu colocar como pontuação para vocês, tá? Então, deixa eu organizar aqui no começo. Ó, a gente tem a sessão 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, tá? Então, são 6, tá? 2.1, 2.2 e 2.3. Como é uma coisa bem teórica, não, acho que só a parte aqui do teodolito e talvez da estação total é que vai ter um pouquinho de conta, tá bom? Mas fora isso, só para vocês verem como que vai ter uma questão mais ou menos que pode ser cobrada. E aí eu preciso falar para vocês, já esquecendo, peraí, que alguém está falando, na semana que vem, tá? Então, na semana que vem, que é a semana do dia 20 até o semana do dia 20, até o dia 24, serão as semanas de provas de vocês, tá? Como é que vai ser a prova de topografia? Eu vou pegar algumas questões não iguais, tá? Não vou pegar a mesma, não achem que vai ser,
mas eu vou pegar algumas questões conceituais dessa forma, tá? Então, com alguma coisa que a gente já viu, até vou pegar as aulas de novo, vou pegar alguns tópicos que aparecem no livro único, tá? Então, deem uma lida lá no livro único também, tá? Que é importante. Eu posso pegar alguma coisa teórica desse vídeo aqui, claro, que até aquela parte que eu falei, até ele começar a mexer nesse negócio aqui, tá? Quando ele começar a mexer nesse software, você pode parar, que é mais ou menos, acho que até 1h10, tá? Eu não lembro exatamente o valor, tá? Mas alguma coisa mais teórica desse sistema, tá? Que ele é colocado, meu, muito, muito, muito bem nesse vídeo. Eu acho que até se eu fosse fazer alguma coisa, não faria tão bem quanto o cara. Então, é muito bom, cara. Eu achei que não compensava fazer isso, tá? Então, eu gostaria que vocês vissem esse vídeo aqui, como a gente faria o intervalo aqui, né, agora, e voltaria depois. A gente não volta, e eu vou querer que vocês façam no tempo restante, né, que seria aí até as 10 horas, mais ou menos, vejam esse vídeo. Não precisa ver o vídeo inteiro, tá? Quando chegar na parte do ambiente gráfico ou do ambiente do software aqui, não precisa ver, porque a gente não vai ver isso daqui. Se você quiser ver, tudo bem, tá? Mas seria mais ou menos até o tempo de dar o final da aula lá, 9h40, até as 10 horas. Tá? Então, eu colocaria isso aqui como um complemento da aula de hoje, eu acho que é importante, tá? Que ele dá um histórico desses e de outros também sistemas. Ele também comenta do UTM, então ele faz mais ou menos que uma aula igual a que a gente fez hoje, só que ele foca um pouco mais nessa parte que a gente não focou, tá? Então eu deixaria isso como um restinho da aula de hoje para vocês. Eu acho que é necessário ver isso e eu talvez pegaria alguma coisa desse vídeo para a prova, acho que sem problema nenhum, que seria alguma coisa desse daqui, tá? Mas fora isso, eu vou pegar conceitos que a gente viu, que a gente trabalhou, algumas contas que a gente fez nessa coisa do teodolito e nessa coisa aqui da estação total, tá? Na aula passada, que a gente trabalhou também com aquela conta, com aquela transformação de coordenadas para UTM, tá? Então, acho que também colocaria alguma coisa assim, tá? E fora isso, vai ser só uma coisa mais teórica, mais conceitual mesmo. Acho que não tem muitos segredos, não. Vai ser uma prova meio rápida, tá? Como vai ser, vai ser muito conceito, não tem como demorar, tá? Então, acho que umas 8 ou 10 questões, mais ou menos, tá? E sempre em cima do que a gente trabalhou, tá? Lógico que eu estou imaginando que a gente trabalhou esse vídeo aqui, tudo bem? Então, por mais que eu não tenha falado especificamente disso, eu estou falando para vocês que aqui nesse vídeo ele fala muito, muito, muito bem, tá? E eu estou deixando o tempo dessa aula para vocês acompanharem lá, tá bom? Então, eu vou imaginar que vocês vão fazer isso, então por isso é que eu vou cobrar algumas coisas, alguns conceitos desses sistemas, tá? De coordenadas que já foram utilizados no Brasil, tudo bem? Aí, diga quem estava chamando aí. Thiago, eu Oi. perdi algumas aulas e eu queria saber como eu faço para estar acessando. Tá, assim que acabar a aula, deixa eu até parar aqui a gravação, que aí eu já finalizo isso. Então, ó, parei a gravação agora.